Estamos no momento áureo da igreja e eu desejo a todos falar-lhes sobre o amigo de Deus. O texto sagrado encontra-se em Êxodo 33, 11, parte A. Desejo ler duas passagens. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a amigo. E Gálatas, capítulo 2, versículos 23, é outra passagem interessante, uma no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento, que diz o seguinte: e cumpriu a Escritura naquilo que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado o amigo de Deus. É interessante notarmos que temos inúmeros colegas. Amigos são poucos. Ser amigo de Deus exige sacrifícios, renúncias. Ser amigo de Deus não é uma escolha racional do ponto de vista humano. Ultrapassa qualquer raciocínio lógico. Ultrapassa a nossa expectativa de estarmos conceituados teologicamente. Ser amigo de Deus vai além das nossas expectativas. Para ser um autêntico amigo de Deus, você precisa ter fé. Fé não se explica pela razão humana. Fé é um fenômeno metafísico. Está além das nossas expectativas. Está além das nossas explicações. O que estou te falando parece loucura, mas para que você seja um amigo de Deus, você tem que praticar loucuras. Você imagine bem, quando eu li sobre Moisés, falava Deus face a face com Moisés. Mas a própria Bíblia fala nos textos que prosseguem. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus diz para ele: farei passar sobre você toda a minha misericórdia. Porque nenhum homem que viu a Deus pôde viver. E o que eu quero te dizer é que ser amigo de Deus demanda uma peculiaridade de estar presente, de estar ao lado dele. Imaginem bem Abraão. Quando olhamos o texto lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, o versículo 1: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão era um homem rico, bem-sucedido, estava no auge da sua carreira, muito bem casado, havia muito respeito à sua pessoa, mas agora Deus o manda deixar a sua terra, os seus parentes, para ir para uma terra que ele havia de lhe mostrar. Isso parece loucura. Adiante mais, nós vimos na vida desse patriarca a sua excepcional amizade com Deus e a sua excepcional comunhão com Deus. E Deus faz promessas e pactos com este homem, Abraão, e promete dar-lhe as famílias da terra, abençoar as famílias da terra. E começa por um filho. Mas em meio à carreira, Deus chega para Abraão e diz: eu quero teu filho em sacrifício. E Abraão poderia dizer: Deus, eu não faço isso. Mas as coisas que parecem ser loucuras tornam-se vitórias. Aquilo que era para ser tragédias torna-se em bênçãos. E Abraão sai ao Monte Moriá com uma confiança: vou sacrificar o meu filho a Deus, mas eu vou descer daquele monte com o meu filho.
Vejam bem o que diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 22, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Parece aqui uma incoerência. Se ele leva a lenha, se ele leva o fogo, se ele leva o cutelo, se ele prepara tudo para imolar o seu filho, como ele pode voltar? A sua fé ultrapassa as explicações científicas. A sua fé vai além das coisas palpáveis. E o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Fé não tem explicação. E Abraão vai, e quando ele pega o cutelo para imolar o seu único filho, a quem Deus faz promessas, e se alguém olha para Abraão e diz: tu és um louco, você não ouviu, você está delirando, você está avançado em idade, você deve estar delirando, Abraão, você não pode fazer isso. Mas ele tinha ouvido a voz de Deus: sacrifica o teu filho. E ele vai para desferir o golpe mortal no seu filho Isaque. E o anjo brada: não faças tal, agora sei que temes a Deus. É interessante notar que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Nós temos esse conceito de amizade com Deus como aqueles que não erram. Abraão, na sua caminhada, teve inúmeros erros. Ser amigo de Deus é ter intimidade com Ele, é abrir mão dos seus interesses e doá-los para o interesse de Deus. Abraão queria muito aquele filho, mas quando Deus pediu aquele filho, Abraão abriu mão do seu único filho e deu para Deus. O que Deus está pedindo de você é que aquilo que te é tão importante, você abra mão e entrega para Ele. Eu acho interessante aqui quando eu falei de Moisés, porque Moisés está muito bem sucedido, está muito bem no Egito, ele tem facilidade de convivência no palácio, ele tem facilidade de articulação política no palácio, e ele não suporta ver a morte, ele não suporta ver o seu povo sofrendo. E quando um egípcio ele vai para desferir o golpe mortal em um dos seus nacionais, Moisés impede isso, tirando a vida do egípcio, e isso lhe custou um preço. Ele vai para o deserto de Midian, ele vai apacentar ovelhas, ele esquece a vida palaciana, e para muita gente dizia: agora acabou o plano de Deus. Era exatamente onde estava começando. Era uma loucura. Quem tinha tudo propício para fazer uma grande obra no Egito, agora vai para um deserto apacentar ovelhas. Já não tem mais articulação política, já não tem mais o convívio cultural, mas ele vai apacentar ovelhas debaixo da direção de Deus. Outra coisa louca que parece é que Moisés tem uma visão lá no monte, aonde o fogo queimava uma sarça e ela não se consumia, e ele vai até lá e Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Aquele homem curva-se e adora a Deus. Ele tem uma chamada para ser libertador, e isso a esta altura da sua vida parecia impossível. Ele começa a mostrar para Deus a possibilidade do seu irmão ir, Arão, a possibilidade da sua irmã ir, Miriam, mas Deus diz: não é você, e ele aceita o desafio e vai. Quando você olha a Bíblia, esses são alguns exemplos que eu estou olhando de homens que foram amigos de Deus. Porque quando as pessoas começam a fazer,
muitas analogias, elas partem para a racionalidade e perdem o sentido da fé. E a fé não se explica, a fé se pratica. Moisés aceitou o desafio e foi. E Deus desbarata as divindades egípcias fazendo seus milagres no Egito. Deus vai com Abraão e o manda contar estrelas e areias. Quem passasse e visse Abraão olhando o céu contando estrelas, o chamaria de maluco. E ele vai dizer que essa maluquice era porque Deus tinha mandado fazer. E eu olho quando Deus manda Moisés apacentar ovelhas, ele corta um galho de árvore, isso lhe serve de cajado, e este cajado vai seguir com Moisés um determinado período até o final da sua carreira, e é com este cajado que ele toca o mar e as águas se abrem. As coisas loucas, as coisas que parecem loucuras para você, são essas que Deus usa para a sua glória. Eu olho em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, eu vejo um outro homem com as características de um louco. O diácono Filipe, especificamente no exercício de evangelista. E de repente, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul. E ele sai correndo, e alguém poderia perguntar: o que foi que aconteceu, Filipe? E ele sai: Deus me mandou correr, e vai correndo. E quando ele corre, vem um carro do primeiro-ministro da rainha de Candace. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro. E ele vai correndo ao lado do carro, e aquele moço que está ali, aquele primeiro-ministro, aquele etíope, está ali lendo a palavra de Deus, mas não entendia nada. E Deus diz para Filipe, para ele correr, ele continua correndo, e aquele moço o convida. Ele senta ao lado daquele moço, explica a mensagem, o moço aceita, imediatamente aquele moço é batizado. E quando aquele moço é batizado, porque ele deu testemunho que creu em Jesus, ele então são separados, e Filipe é tomado pelo Espírito, é arrebatado pelo Espírito. Meu irmão, eu quero te dizer nesta hora, você que está me ouvindo, eu quero te dizer que Deus está falando ao teu coração, e essas coisas que te parecem loucuras são exatamente as coisas que Deus vai usar para liberar uma bênção sobre a sua vida. Volta ao teu ministério, volta às tuas raízes, volta a confiar em Deus, porque aquilo que te parece loucura é exatamente isso que Deus está fazendo para usar a sua vida. Olha aí, Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece o seu ministério, Deus te nomeou. Você é uma pessoa especialíssima. Ainda que você esteja assentado na mesa de um bar, assentado à frente de qualquer aparelho, lendo qualquer literatura, seja ela de que origem for, eu quero te dizer que Deus vai transformar esta situação, que parece loucura, numa bênção para a sua vida. E você precisa fazer essa decisão hoje, agora. Você parou na caminhada, volta às tuas raízes. Deus quer usar, não importa a condição em que você se encontra agora. Eu estou profetizando sobre a sua vida. As coisas que te parecem loucura serão bênçãos agora sobre você. Toma a mão da tua chamada. Abre mão de todas as coisas que te impedem. E em nome de Jesus Cristo, eu te convido a acertar a sua vida agora com Deus. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo está ao teu lado? Você crê na provisão divina? Você crê na provisão do Espírito Santo agora sobre a sua vida? Eu vou orar com você. Creia nisso, faça isso como um ato de fé. Esteja você na circunstância em que estiver. Eu vou orar e num ato de fé e profético, vou profetizar sobre a sua vida. E a partir de agora, você será pleno, cheio do Espírito Santo.
Deus abençoa estas vidas que estão ouvindo a sua palavra. Toma nas suas mãos, fazem elas vasos de honra para a sua glória. Que elas, Senhor, façam aliança e tornem-se tuas amigas, seus servos, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém.